Vamos começar agora, pessoal, com a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 14, 15 e 16. Primeira carta de Pedro, no finalzinho da Bíblia, depois do Tiago, né? Isso, começando do versículo 13. Primeira de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Portanto, cingindo os vossos lombos, do vosso entendimento sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Quando você sabe o que Deus diz, faça o que Deus diz. Quando você não sabe, o que você deve fazer? Esperar naquela revelação, porque Ele é Senhor. Você não deve fazer nada fora da direção dEle. Tudo que você faz, tudo que eu faço, deve ser. Às vezes tem situação que parece que estamos sem direção, então deixa Deus falar. No 14 ele diz: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, na nossa. Quer dizer, que é concupiscência? Desejo desenfreado. Lembra, não leva o desaforo para casa. O outro dizia, sou homem, ou a outra dizia, ela é mulher, né? Sou ser humano, sou falho, sou a si mesmo. Não. Hoje nós temos o quê? Versículo 15. Mas começando, aquele que vos chamou, sede vós santos também em toda a vossa maneira de viver. Toda. Nossa maneira de pensar. Devemos ser santos. Tem momentos difíceis, às vezes, na vida, no casamento, mas você tem que continuar obedecendo sempre ao seu Senhor. Isso é importante. Como é que eu consigo fazer isso? No capítulo 3, de Pedro, aqui mesmo, versículo 15, ele diz assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Como é que eu faço isso, pastor? No seu coração você tem que colocar, determinar, Ele é meu Senhor. Se Ele é meu Senhor, a Ele devo obediência, honrar, obedecer. Lembra do que Paulo falou aos Romanos? Romanos 6,16, você conhece bem, ele diz assim: mas não sabeis vós que a quem vos apresentaste por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis. Basta. Então, se Ele é meu Senhor, eu vou obedecê-lo. E quando eu não sei o que Ele diz, eu vou perguntar para Ele: meu Senhor, eu não sei o que fazer aqui, me dá uma direção. Mas se eu sei, eu devo fazer o que Ele diz. Por exemplo, Ele diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Então, quando eu sou ofendido, quando eu sou afrontado, eu tenho que obedecer ao meu Senhor. E não, deixa eu voltar só um pouquinho, eu achei que eu volto, né? E não, de maneira alguma, seguir a concupiscência. Olha o que diz, versículo 14 do capítulo 1. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências. Quer dizer, o homem natural, aquilo que a carne pede. Então, eu não levaria desaforo para casa, não aceitaria aquela ofensa, mas hoje eu tenho um Senhor que dirige a minha vida, e Ele diz que a minha luta não é contra a carne e o sangue. Pastor, você é um robô? Não, você vai ser dirigido por aquele que é bondoso, aquele que é sábio, aquele que é misericordioso, aquele que é poderoso. Então, você deve se submeter a Ele com interesse de coração. Você vai se dar bem, você vai ser vencedor. Voltando ao 3,15, então, santificando em vosso coração. Lembra do Daniel? Quando Daniel entrou lá na Babilônia, ele poderia ter todas as regalias, porque levado como um escravo, chegando na Babilônia, ele é escolhido para servir a Nabucodonosor no palácio. Ele comeria a comida do rei, beberia a bebida do rei. Eu brinco com o pessoal que ele podia comer fazão, camarão, né? Eu falei que do fazão, a primeira vez que eu ouvi do fazão foi no Primo Pobre e o Primo Rico. Era um programa de humor antigo, mas só o primeiro, não é? Depois tiveram outras páginas, outra roupagem, né? Mas era o Brandão Filho, o Primo Pobre, e o Paulo Gracindo, o Primo Rico, que era muito engraçado e tudo. E um dia eu lembro que era um fazão. E depois, mas o que é fazão? Depois eu descobri que é uma galinha grande, é uma árvore grande. E ele que sempre ia comer, nunca, coitado que o primo rico nunca deixava o primo pobre comer, né? Mas o que eu estou falando é só com isso, só para lembrar do fazão, do camarão, de qualquer outra comida. Por quê? Porque Daniel não queria se contaminar. Então ele diz assim, lá Daniel 1,8. O que Daniel fez? Diz assim, Daniel 1,8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. Então ele colocou no seu coração. Ele disse, eu não vou me contaminar, somos nós.
Nós temos que colocar no nosso coração o que? Eu vou ser servo de Deus. Vou obedecer em tudo, lembrando que quando eu não sei o que ele diz, o que ele fala, então eu devo perguntar para ele, eu devo falar, aí você vai ver como é bom fazer isso e obedecer a Deus sempre, sempre, em todo o tempo. Davi falou uma coisa importante no Salmo 34. Isso aqui eu estou dando, eu vou dar mais matéria daqui a pouco. 34, ele disse, louvarei ao Senhor quando? Em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Deus mandou você louvar em todo o tempo. Em todo o tempo. Às vezes até em tempo de perdas. Eu falei do Davi. Davi teve um filho. E Davi perdeu esse filho. Ele orou por ele, jejuou por ele, mas o filho não foi curado, morreu. E o Davi estava muito triste com a situação, orando, jejuando e tudo. Quando a criança morreu, os servos de Davi ficaram com medo de falar com Davi. Olha, se ele está assim, a criança viva, mas ele está chorando, jejuando. Imagine se eu souber agora que a criança está morta. Eles não queriam conversar. Davi notou, né, o clima. A criança está morta? Sim, majestade, a criança está morta. Davi se levantou, se banhou, se lavou, ungiu a cabeça, entrou na casa de Deus, adorou a Deus e pediu comida. E os homens falaram, não entendemos, majestade. A criança estava doente, você orou, jejuou, chorou. A criança está morta, você vai comer? Ele disse, olha, um dia eu irei até ela, mas ela não virá até mim. Davi nunca deixou de louvar a Deus. Eu falei que nós tivemos aí uma tragédia muito grande, né? Uma brutalidade, uma monstruosidade com as crianças de Blumenau. Mas um pai deu um testemunho, não sei se você viu, pai de uma das crianças. Como ele falou? Falou de alguém que conhece a Deus. Claro, o coração machucado, porque é essa hora, o coração ferido, mas sabe lá o que é perder? Não dá nem para imaginar como é que sofreu, entenda bem, não só o pai, a mãe, mas a própria criança, né? Aquela brutalidade, uma coisa horrível e tudo. Mas ele teve a sobriedade de lembrar do seu Senhor. Esse Deus sabe de tudo. Deus sabe, eu vou guardar os momentos que tive com meu filho. Aí eu lembrei de um amigo que perdeu também um filho. E quando o filho perdeu, ele fez, entenda bem, uma declaração. Ele disse que orou a Deus e disse, Jesus, eu não entendo. Foi tão pouco tempo que ele ficou conosco, esse ainda ficou 11 anos. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, eu não posso questionar o Senhor. Quando o menino ia fazer 18 anos, ele fez um poema bonito, ele falou, meu filho, você faria 18 anos hoje? Teria ser um rapaz bonito, gostava de louvar a Deus, já novinho você louvava a Deus. Mas se você está no Senhor, eu não posso ser egoísta. Você a Deus pertence. Só a pessoa que conhece a Deus. É verdade. Teve senhora que nem viu o neném, perdeu ele no ventre. Mas imagine quando veio o teste de farmácia positivo. Pensa na alegria da mamãe e do papai, não é verdade? E quando faz o chá de revelação, que sabia que era um menino, uma menina, e depois não vem aquele menino, não vem aquela menina, não vinga. Como é que eu posso louvar a Deus? Deus é Deus, Ele sabe todas as coisas. É isso que nós temos que aprender. Ele é Senhor. Então, se ele está dizendo aqui por Davi, porque o Davi, eu gosto do pregador quando ele diz assim, o pregador ele diz, é Deus falando através de Davi, que nós devemos de louvar a Deus em todo o tempo, até no momento que aparentemente sofremos perdas. Até naquela hora, Deus sabe de todas as coisas. Eu falo para vocês de Abacuque constantemente, ainda que a figueira não floresça, a vide não deu seu fruto, faltem as vacas, faltam as ovelhas. Abacuque 3,17, no 18 ele diz, todavia eu me alegrarei no Senhor. É importante. Aí ele diz, versículo 3, engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Aí ele dá uma dica, busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Se alguma coisa está assustando você, está inquietando você, não, vai falando com Deus, busca, Deus deu uma palavra. Eu não sei como agir nessa situação, isso está me deixando atemorizado, está me deixando inquieto, está me deixando desassossegado. Eu busquei, ele está dizendo, e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Aí vai livrar, entenda, porque às vezes você tem até medo de falar besteira, blasfemar e tudo, porque, como esse caso, imagine, quantas pessoas dizem por quê, e ele sabe de tudo. Mas não estou falando para você ficar se conformando, achando que derrota é normal, não.
São apenas momentos que podemos passar na vida e não podemos entrar em atrito com o Senhor. Ele é Deus. Aí ele vai falar no 5, eu não dei nos outros cursos. Olharam para ele e foram iluminados. Olhe para o que ele diz. Procure saber o que ele diz. Procure ver a direção que ele está dando. E o final é muito forte. E os seus rostos não ficarão, plural, futuro mesmo, então, não ficarão confundidos. Não ficarão, você não vai ficar. Se passar a aprender a olhar para ele, falar o que Pedro falou, antes, santificar Cristo como Senhor no coração, ele é Senhor, a ele eu vou obedecer. Você vai ver em todos os momentos, ele vai dar direção para sair da situação adversa, em todos os momentos você vai ter essa vitória. E isso temos que fazer de maneira constante. Por exemplo, a santidade, Eclesiastes, está um pouco na frente, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, se eu dei outro, no outro culto. Capítulo 9, versículo 8. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Todo o tempo. Não deixa. Como é que você faz isso, pastor Jaime? Olhando para ele. Olhando para a palavra. Você não vai se sujar com nada do inferno, nem com a mágoa, nem com a revolta, nem com a tristeza, nem com ódio, nem com o pecado. Às vezes tem tempo difícil. Eu citei Davi no outro culto, que era tempo de guerra, e o Davi não foi para a guerra. Ele mandou o Joabe. O Joabe foi lutar contra os Samonitas. E ele ficou no palácio. Depois de um dia da ceia, ele ficou olhando e uma senhora estava se banhando. Mandou, quem é essa mulher? Essa aí é a filha de Eliã, mulher de Urias. Que Deus abençoe esse casal. Não fez isso. É tempo de guerra. E temos tempo de guerra. É um tempo difícil. Então o senhor tem que orar. A senhora tem que orar. O diabo pode mandar alguém para atraí-lo. Para tirar o quê? Para sujar suas vestes. Não, mantenha elas limpas todo o tempo. Até em tempo de guerra. Em tempo que você está enfrentando uma luta, não deixe o diabo sujar sua reputação. Suporte aquele jugo e você vai passar por ele. Como não só isso, como a afronta que você está recebendo. Puxa, parece brincadeira, pastor Jair. O apóstolo Paulo diz que todo lugar que ele chegava, alguém tinha um mensageiro do diabo para quê? Quem lembra? Para esbofetear. Aí muita gente fala, tem várias interpretações, que era uma doença, que era isso, que era aquilo, não. Paulo diz, era mensageiro do diabo. E acontece, tem horas que nós somos perseguidos, parece que as pessoas estão implicando conosco. Já viu? Parece que toda hora tem alguém colocando o pé para você tropeçar. Toda hora tem alguém pisando no seu pé. Todo alguém está provocando a sua ira. Eu notei quando você faz jejum, e eu tenho a prática, quando você vai aquele dia, aparecem algumas coisas para irritar você, entenda? Para provocar você está vencendo a carne, para você, Deus está permitindo. Para você vencer a você mesmo. Então não caia na cilada do diabo, não caia nas armadilhas do diabo. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes. Você pode estar com uma situação difícil, faltando recursos. Se você achar um saco de dinheiro, ninguém pede um saco de dinheiro. Não caiu do céu. Não, esse dinheiro caiu do céu, não cai. O pregador que falou no livro que ele conta, da prosperidade, sobre prosperidade, que ele orava a Deus, Deus manda recursos, Deus manda dinheiro. Deus falou para ele, aqui no céu não tem dinheiro não, rapaz. Está pedindo aqui, não tem, o dinheiro está aí. O diabo está roubando, você tem que mudar de tirar a mão do seu dinheiro, da sua fonte de renda, do seu trabalho, da sua loja, da sua criação, do seu investimento, que você está investindo mal, né? Nessa época que pessoas procuram tanto, aparecem tantas oportunidades, tem que tomar cuidado. O pessoal antigo dizia, laranja madura na beira da estrada, ou está bichado, ou Zé, ou tem marimbondo no pé, né? Então não cai. Mas voltando a toda a seriedade, e não falte o óleo, quer dizer, o óleo da alegria, o óleo da salvação, o óleo da unção. Deus está contigo, amigo. Se eu estivesse no seu lugar, eu faria uma loucura. Mas você não está. Se eu estivesse no meu lugar, você buscaria Deus. Se alguma coisa está me deixando inquieto, eu vou buscar o Senhor, eu vou buscar, eu vou orar, eu vou clamar ao Senhor e vou fazer isso. Aí no Salmo 92, o Davi fala uma coisa aqui no versículo 14. Salmo 92, versículo 14. Vou ler aqui, chego lá, já. O que ele fala para nós? Ele diz, na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Tem gente que está pensando em se aposentar.
Hoje perguntaram, é pecado o pastor se aposentar? Depende do secular, ele pode se aposentar. Eu sou aposentado, porque eu paguei INSS, então, quando chegou aos 35 anos, o que eu fiz? Caí fora, né? Antes que mudassem tudo e tirassem, né? Eu tenho direito, mas eu estou errado, é meu direito meu, então está lá, entende? Mas eu se aposentar do púlpito, eu digo, tem igreja que tem o pastor jubilado. O pastor jubilado, ele não prega, mas não dirige mais congregação. Ele só pode ser um pregador convidado. Eu contei o caso de um amigo que eu conheci ele no final da vida dele. Ele já era um senhor de idade mesmo. A igreja, durante muitos anos, a Igreja da Graça ficou na Praça da Sé. Aí depois, quando eu cheguei em 88, a Igreja da Graça em São Paulo, na Grande São Paulo, era só Praça da Sé, Santo André estava começando e Guaianazes era uma campanha, uma comunidade da Praça da Sé. Não tinha mais nenhuma igreja na Grande São Paulo. Depois Deus foi dando várias igrejas. Até nós saímos da Praça da Sé. Antes de chegar aqui, ficamos aqui do lado, no 1035, que é a Praça Júlio Mesquita. E aí em frente tem uns prédios. Ele, senhor, morava, era um pastor metodista. Ele disse, pastor Jaime, quando eu olhei na janela, eu disse, você não acredita aqui do R. Soares? Eu gosto tanto do R. Minha esposa, então, já está com uma idade, aqui pertinho ela vai. Ele me contou, eu sou pastor metodista, jubilado, mas me tornei um capelão. Eu vou muito nos hospitais. E ele era muito simpático, tipo aquele italianão que conversa, dando tapinha no rosto, né? Abraça, muito simpático mesmo, muito carismático. Ele disse, pastor, do meu jeito, eu entro nos hospitais e o pessoal me deixa muito entrar em UTI. Eu já levei muita gente para Jesus na hora da morte, glória a Deus. Um dia eu vi esse testemunho, bonito. Ele disse, mas levou gente morrer. Por isso que eu disse, tem muita gente que você acha que foi para o Beleléu e foi para o céu. Irmão. E tem gente que você acha que foi para o céu e foi para o Beleléu. É o pastor, eu não vou falar para ninguém ficar ofendido, eu vou falar do pastor. Eu estou aqui, prego, mas sou um ator. O que é um ator? Represento bem, entenda? Mas fora daqui eu tenho uns negocinhos aí, que eu vendo, tem umas minas, não sei o que, ninguém vê, eu ponho uma boa peruca, um bom óculos, entenda bem, uma barba, e pronto. Coitado, sou miserável. Verdade, hoje te pedirem a tua alma. Aí está lá, aqui está o servo de Deus, Jaime de Amorim Campos, o corpo dele está aqui, o espírito dele está no Senhor. É ruim, amigo. É que vocês dão a fé daquele pastor, ele não, ele administra para Deus, não é para ele, mas não tem. Digno é o do seu salário, não pode viver fora daquilo. Eu não posso chegar ali para o Beiro, me deu uma vontade de comer um misto quente hoje, pega um dia da oferta, aí compra um misto quente caprichado para mim. Ô pastor Jaime, que isso? Se eu fizer para todo mundo na cozinha da igreja, no almoço da igreja, no lanche da igreja, é uma coisa. Mas eu não tenho autorização para isso. Não, porque eu estou vendo que meu tempo está meio fajuto. Não estou jogando piada para ninguém não, tá? Estou jogando verde para colher maduro em alfaiate no nosso meio não, né? Então, mas aí eu acho que está na hora de eu trocar de terno e vou ali e compro 10 ternos com o dia. Eu não tenho autorização para isso. Eu não sou, entenda bem, o administrador geral, oficial, quer dizer, eu não sou responsável por isso. Não posso fazer isso. Não, só estou falando isso para você ver. Então, mantenha sim as suas vestes. E ele contou que levou muita gente para Jesus na hora da morte. Eu lembrei de vários casos. Um irmão da igreja aqui me contou do pai dele. A vida toda foi pinguço, não queria saber de Jesus, rejeitou a Jesus a vida toda. Na hora da morte aceitou Jesus. A mãe é enfermeira, foi minha obreira há muitos anos, na Praça da Sé. Então a senhora também. E ela estava dizendo que na hora, e ela enfermeira, sabendo que o marido tinha dado um infarto, e estava indo embora. Ela disse, o sangue estava aqui, ele não tinha como falar. E ele está ali, eu estou dizendo, e ela sabe, eu estou perdendo meu marido, mas não estou perdendo ele, que morrer, todo mundo vai morrer, eu estou perdendo ele para a eternidade, que ele está perdido, ele não aceitou Jesus. E ela falou, fulano, a vida toda você não aceitou Jesus, você rejeitou, você está indo embora agora. Mas a oportunidade está agora, Jesus está batendo a porta do seu coração, Ele está te dando essa oportunidade. Eu sei que você está me ouvindo. E ele assim, os olhos assim, arregalados para ela. Aí ela falou o plano da salvação, disse, basta você crer no coração e agora aceitar Jesus. Aperta a minha mão se você quer Jesus como Senhor Salvador. Ele apertou, você está apertando, você quer mesmo Jesus? Ele apertou, mas deu um aperto tão forte, largou a mão e morreu na hora. O que você acha? Foi salvo? Foi. Jesus espera o homem até o último suspiro, irmão. Olha o amor de Deus como é grande. Olha a misericórdia de Deus. Como nós não sabemos a hora do último suspiro, quem não aceitou, aceita logo. Que tem gente que não vai ver o último, não vai ter. Ele teve essa grande oportunidade. Mas o que eu estou dizendo para você, então, seja esse negócio, não tem negócio que está com a idade, não. Olha, ele está dizendo, na velhice ainda darão frutos. Continue crendo.
Deus vai te usar. Missionário, quando plantou, ele estava menos de 75 ainda, um rapaz chegou para ele e falou assim, um homem mandou um e-mail, mas elogiando, o senhor é um profeta das nossas gerações, você é um homem muito usado por Deus, mas está na hora de passar o bastão. Eu não sabia dizer, rapaz, quando cheguei aos 75, Moisés começou com 80 anos. Você conhece a história de Moisés? Até 40 anos, Moisés foi o quê? Foi um príncipe no Egito. Nasceu de uma maneira tremenda. Na época que o faraó do Egito queria matar todas as crianças hebreias, nascia, tinha que morrer o menino. A mãe viu que ele era famoso, escondeu. 3 meses não tinha mais como esconder. Colocou lá, fez um barquinho lá de barro e tudo, colocou ele dentro, né, com a palhinha lá e botou. A filha do faraó, a princesa do Egito, então, mãe, olha aí, é dos hebreus, mas você é bonitinho. Aí a menina chegou, que era irmã do Moisés, falou assim, ei, você quer que eu pegue uma ama lá, uma hebreia lá, para tomar conta, para criar para você? Faz isso. Quem ela pegou? A própria mãe do Moisés. A mãe do Moisés criou Moisés até ele ficar desmamado. Ele entregou. Ele foi criado como o príncipe do Egito. O livro de Hebreus, vou citar para você, eu coloquei no meu esboço, mas passo, ele coloca ali. Hebreus capítulo 7, 7. Bota para mim, por favor. Hebreus 7, 7. Hebreus não, desculpa, eu coloquei Hebreus, é Atos 7, 7, desculpa. Atos 7, 7. Atos 7, 7. Capítulo 7, versículo 7. Diz assim, e eu julgarei, não, estou errando aqui, não, eu troquei Êxodo, que é 7, 23, é o 7, 23, estou ficando velhinho. 7, 23. E quando completou a idade de 40 anos, veio ao coração e visitar os seus irmãos, os filhos de Israel, até 40 anos. Um dia ele foi, sabendo que era um hebreu, quando chegou, viu um hebreu lá sendo maltratado por um egípcio. Olhou para um lado e falou assim, para com isso, e bateu no egípcio. O homem era tão forte que deu um soco no homem, e o homem morreu. Pegou e escondeu o corpo dele. No outro dia, 2 irmãos hebreus estavam dizendo, rapaz, vocês são irmãos, para com isso. Você vai me matar como matou o egípcio? Ih, fui descoberto. Fugiu. Quando chegou lá, ele chegou no deserto, ele encontrou lá uma raça de uns homens com umas moças que eram pastoras, tomando conta das ovelhas lá, das cabras. Aí o Moisés foi, botou eles para correr e tomou conta. As meninas chegaram em casa felizes, vocês chegaram cedo, um egípcio nos ajudou. Cadê eles? Chama ele para comer o pão. Foi lá. Aí Moisés contou a história toda para ele. Fica conosco aqui, casa com a minha filha. Se tornou genro do homem. 40 anos se passaram, o que aconteceu? Deus se mostrou a Moisés. Deus se revelou ao Moisés. Isso aqui é forte, muito forte. Aí veio, agora sim. Agora é Êxodo 7, 7. Agora sim. Êxodo 7, 7. E Moisés era da idade de quê? 80 anos, e Arão da idade de 83, quando falaram ao faraó, quando eles foram ao faraó para deixar o povo de Israel, 80. Moisés foi depois 40 anos no deserto, ele foi mais 40, morreu com 120 anos, Deuteronômio capítulo 34, versículo 7, só isso aqui é rapidinho, diz, e era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Você viu 3 estágios, 3 períodos de 40 anos. Até 40 anos foi um príncipe no Egito, 40 anos tomou conta das ovelhas, da vaca lá no deserto lá com seu sogro, depois levando o povo de Israel até a terra prometida, e não entrou na terra prometida, mas foi para o céu. Tem coisas que eu não vou alcançar, tem coisas que você não vai alcançar, mas o que a Bíblia diz? Ser fiel até quando? Até a morte. E seja fiel a Deus, até o último dia. Não tem negócio, desculpa a expressão, que ficou velho, ficou sem vergonha, ficou velho, perdeu o juízo, perdeu nada, irmão. Continue sendo homem de Deus, mulher de Deus e atuante. Não me aposentei já. Tá bom, se um dia a igreja vai falar que você está meio já a idade, eu vou ser porteiro ali na igreja. Se não aceitar como porteiro, entenda bem, sei lá, eu vou atender telefone, vou fazer alguma coisa, ou então vou fazer que meu amigo pastor metodista, vou visitar os hospitais, vou chegar lá, tudo bem, pessoal? Posso fazer uma visita para os enfermos aqui? Deus vai deixar. Lembra o Cid Mal, nosso pastor, lá de Poá? Ele fez um trabalho bonito, ele foi fazer uma visita no hospital, era enfermaria coletiva, era o irmão da igreja que pediu. Quando chegou lá, ele disse, pessoal, estou aqui fazendo uma visita para o irmão, posso orar por vocês também? Ele tinha um rapaz travesti, e ele não quis a oração. Todo mundo se levantou, ele ficou sentado. Tudo bem. Aí depois que o irmão foi embora, o Sidmar foi embora, ele chegou para o irmão lá no leito e falou assim, foi você que chamou esse pastor aqui? Ele pensou até que o cara ia brigar com ele, né? Fui eu que chamei sim, para orar, porque você pode, não,
Tudo que ele falou eu aceitei no meu coração. Então hoje mesmo eu tomei uma posição, eu aceitei Jesus também. Mas não falou para ninguém, só falou para o irmão. Naquela noite, o que aconteceu? Morreu. Para onde ele foi? Para o céu. Olha a oportunidade. Então meu pastor, meu amigo pastor Dimar, que não é aposentado, é garoto, foi lá. Então vou fazer isso. Mas não diga esse negócio que acabou. Não acabou. O que nós vimos aqui? Salmo 92, na velhice ainda darão frutos. Então até o final, fruto de testemunho, fruto de tudo, irmão. Continue sendo fiel. Não tem esse negócio que você perdeu o juízo, porque apareceu uma pessoa mais nova, porque apareceu um garotão na sua vida, senhora. Não, você é mulher de Deus até o último dia. O senhor é homem de Deus até o seu último dia. Ser fiel até a morte, dar-te-ei o quê? Coroa da vida. É isso que Deus está dizendo para nós. Nós não podemos deixar a palavra de Deus. Para terminar essa parte aqui, vamos para o Salmo 106. Eu fiz ao contrário nesse culto, né? Eu comecei nos outros, nesse culto, nesse versículo, estou terminando aqui, 106:3. Ele está dizendo aqui: bem-aventurados que observam o direito. Observa o que a Bíblia fala a teu respeito. Observa o que Deus está falando e aprenda a obedecer. Antes, santifique a Deus no seu coração. Entenda, a Cristo como Senhor. Então Ele é Senhor, a Ele eu vou obedecer, eu vou cumprir, eu vou andar de acordo com as Escrituras, eu vou andar de acordo com a palavra, eu vou obedecer a palavra, vou me submeter a ela. Aí olha o bonito agora, ele diz: e o que pratica a justiça quando? Em todos os tempos. Em todos os tempos, na juventude, jovem, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Como às vezes, por exemplo, quando nós somos jovens, nós não ligamos para a alimentação. É difícil ver jovem para alimentação. Eu lembro que o filho meu, uma vez eu botei legumes. Rapaz, mas você quando era garoto gostava tanto de legumes. Pai, mas eu cresci e descobri o que é bom. Quer dizer, ele está brincando comigo. Bom é o legumes. Aí, sabe como é que eu jogo? Gosto da batata frita, gosto não sei o quê. Pega lá o gente, já vê aquele molho vermelhinho que parece sangue? Enche, né? Aí pega aquele amarelo que parece resfriado, né? Taca dentro bastante mesmo, enche o pão assim e come da assim, e toma aquele refrigerante, né, bem grande mesmo, e toma bastante. Quer dizer, não está cuidando da saúde dele. Mas é jovem, queima bastante, vai embora. Não estou dizendo que ele está errado, não. Mas tem pessoa que desde cedo já começa a queimar, a cuidar da saúde, desde cedo começa a cuidar da alimentação. Mas o que eu estou falando? Uma analogia para a vida espiritual. Tem gente que não vive. Lembra-te, jovem, não tem esse negócio de que ideia da juventude, não. Quantos jovens começaram na igreja e foram fiéis, entenda bem, a Deus e esperaram até o dia do casamento, linguagem alta, mas dá para entender. Tanto, não estou falando de moça não, rapaz também. Isso que é bonito, porque ele descobriu, ele conheceu o seu Senhor, conheceu o seu Salvador na época da sua mocidade. Então assim somos nós, em todos os tempos. Aí vai chegar a fase adulta e vai chegar a velhice, você continue fiel a Deus. E praticando em todo o tempo, vamos repetir: bem-aventurados os que observam o direito, o que pratica a justiça em todos os tempos. Em todos os tempos, pratique. Em todo tempo que está ruim, tempo que está bom, pratique, louve a Deus, não murmure, não questione, não blasfeme contra o Senhor. As lutas vão aparecer, as adversidades vão surgir, mas ele diz: eu estarei contigo quando? Todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a palavra.